Tu estamos orando? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, para Te buscar. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite. Hoje é dia 19. E o Senhor nos deu graça de mais um ano. Deus, eu quero orar nesta noite pelos prefeitos. Como diz na Tua palavra, que nós temos que orar por todos que estão pelas autoridades, Senhor. Eu oro pelos prefeitos das cidades. Eu oro pelos governos, deputados. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que nessa noite o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre a vida dos irmãos. Fala conosco nessa noite, aqueles que vão entrar, Senhor, nessa live de graça. Abençoa o Seu povo em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 124. Salmos de número 124. Diz assim. Os irmãos que forem entrando aí, dá um joinha para a gente saber como é que está o som. E a imagem, tá bom? Se tiver alguma coisa fora do normal, só dá um comentário aí. A gente vai ver. Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos cantar. Quem for entrando online, compartilha esta live aí, porque no meu perfil o pessoal entrava. Mas como este perfil é a live do Facebook, esse perfil é o perfil da igreja, então poucas pessoas que vão entrar, que entrariam se estivesse no meu perfil. O Facebook me censurou por 30 dias, nós estamos fazendo a live pelo Facebook da igreja. Então compartilhe para ajudar mais pessoas
participarem e ouvir a palavra também. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando. Amém? Vamos cantar louvores a Deus em nome de Jesus? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também.
paz do Senhor. Deus abençoe. Essa dificuldade que nós estamos tendo por conta de nos reunirmos por conta do coronavírus. Alguns dizem que a igreja dividiu. Não, a igreja está mais unida. E eu espero que quando voltar tudo ao normal, nós possamos nos conscientizar para estar mais junto nos cultos. Porque enquanto muitos nem ligavam para estar junto, para estar no culto, agora é hora de nos conscientizar e falar como era bom, como eu queria estar no culto. Eu sempre falava para os irmãos nos cultos, no domingo, quantas pessoas dariam tudo para estar conosco aqui hoje, mas só se deram conta, muitos só se deram conta quando não podiam estar juntos. E agora a gente vê como faz falta nós estarmos reunidos junto na igreja. Apesar de nós participarmos do culto, não é igual. Estamos fazendo culto no lar, transmitindo ao vivo, online, mas não é igual. Vamos cantar este último louvor. Somos no amor de Deus, uma grande família. Vamos prosseguir em perfeita comunhão. Estamos
abençoe. É bom nós estarmos aqui cantando louvores, sabendo que Deus é bom. Hoje é culto seria na nossa igreja, né? O culto público com as nossas famílias. O governador, infelizmente, prorrogou a quarentena para até o dia 10 de maio, é isso? Dia 12. E aí nós não vamos estar, poder estar reunidos por várias questões, né? Até lá. Mas eu vou deixar claro aqui para os irmãos que eu vou estar entrando em contato com os irmãos da nossa igreja e vamos estar marcando a nossa ceia nos lares. Então, como que vai funcionar? Vai funcionar assim. Um dia eu vou estar na casa da irmã Alessandra, irmão Domingos, e nós vamos fazer um culto lá e nós vamos participar da ceia. No outro dia, por exemplo, na casa do irmão Fausto. No outro dia, na casa do presbítero. E assim sucessivamente, até nós completar a ceia. E todos vão participar da ceia de forma presencial. Tá bom? É assim que vai acontecer as nossas ceias na nossa igreja. Nada de ceia online. E nem muito menos, irmãos, eu fiquei sabendo, eu vou falar aqui para vocês, porque eu estou vendo coisas que quase que inadmissível. Igreja abrir só para receber dízimo e dar um pedaço de pão, sem nenhum culto, sem participar da comunhão, a Bíblia chama de koinonia, com os irmãos. Irmãos, isso não é igreja. Então, quem participou de ceia desse tipo de forma, está errado. E aí eu escrevi uma nota hoje, dizendo o seguinte: a igreja, depois da pandemia, muitas igrejas vão estar fechadas. Elas vão estarem fechadas, porque não tiveram condições de honrar os seus compromissos. Eu estava online num culto com alguns irmãos em uma outra plataforma, de culto só para pastores, e eu fiquei muito triste porque pastores de igreja séria estão fechando a sua igreja porque não vão conseguir honrar os compromissos de aluguel, que é caro. Tem pastor que paga de aluguel 20, 30 mil reais. Isso é muito dinheiro para a igreja ficar fechada 2, 3 meses. E são pastores de igrejas sérias, igreja que tem 200, 300, 400 pessoas. E eles não vão conseguir honrar seus compromissos. A nossa igreja, glória a Deus, por enquanto ainda nós estamos conseguindo honrar os compromissos, porque os irmãos têm sido fiéis. E aliás, eu já vou deixando um adendo aqui, aqueles que quiserem nos ajudar, que sentirem, nada é por força nem por violência, a Bíblia diz que é por voluntariedade. Aqueles que quiserem, me procure depois que a gente terminar em inbox e fala, pastor, eu quero fazer uma oferta, e aí eu vou deixar um número da minha conta com você, e você vai poder fazer uma oferta para que possamos estar honrando as nossas igrejas. Mas depois que passar a pandemia, infelizmente, muitas igrejas vão fechar. Agora, é lógico que igrejas sérias vão fechar, mas igrejas que são verdadeiras seitas, com placas de igreja evangélica, vão fechar também. E aí eu disse o seguinte, para quem congrega nessas igrejas que vocês já viram, que não são igrejas, mas são seitas, pula fora. Agora é a hora de você falar assim, não, eu quero uma igreja séria, uma igreja bíblica. Uma igreja que esteja enquadrada aqui na palavra de Deus. Vou lembrar rapidinho para vocês 5 pontos da Reforma Protestante, 5 pontos da Reforma Protestante,
para você ver, se a igreja não tiver nesses padrões, irmãos, essa igreja não é bíblica. Primeiro ponto é somente as escrituras. A mensagem da igreja, a paz do Senhor, pastor. A igreja, a mensagem da igreja tem que ser somente as escrituras. A estrutura da igreja é a Bíblia. Não é o testemunho do irmão que ressuscitou, que morreu e etc e tal. Não é o testemunho do que Deus fez curando a irmã, o irmão, ou sei lá, o que seja. A mensagem da igreja tem que ser 100% bíblica. Quando o pastor ou qualquer um se dispõe a pregar a palavra, ele tem que abrir a Bíblia e expor a palavra de Deus. Então, o pastor que perde tempo contando historinhas, esse pastor não é bíblico. A mensagem tem que ser 100% cristocêntrica. A mensagem tem que ser só Jesus. Perdão, irmãos. A fé tem que estar apoiada em Cristo. Estou resfriado. A mensagem tem que estar debaixo da graça, somente a graça. E a glória tem que ser somente de Deus. A Deus somente a glória. Qualquer igreja que não esteja enquadrada nisso, pula fora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2. Eita, só por Deus aqui. Não é gripe mesmo, estou resfriado. Atos capítulo 2. Me desculpe, irmãos. Atos capítulo 2. Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar. Estou contando a história da igreja. Nós estamos falando sobre o livro de Atos, nos domingos. Então, abre a sua Bíblia no livro de Atos e vamos aprender. Ô, glória. Amém, pastor. Atos capítulo 2. Nós vamos ler só alguns versículos e pausadamente nós vamos falando. Cumpriu-se o dia de Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se a uma multidão, a que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Cada um na sua própria língua em que somos nascidos. Isso deixa bem claro que é o quê? Idioma. Amém? Pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos.
crenteces e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Porém, Pedro, pondo-se em pé, com os 11, levantou-se a voz e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Só até aí. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus nos trate e fale conosco. Amém? Pai querido e amado, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que trate conosco, falando, Pai, aos nossos corações. Fala com os meus irmãos. E que essa palavra, Senhor, venha edificar e produzir o fruto pela qual ela foi enviada. Amém. Amados, eu quero falar hoje sobre o capítulo 2 de Atos. Porque o capítulo 2 de Atos vai trazer alguns assuntos importantes. Por que eu me propus a falar sobre o livro de Atos, melhor dizendo? Porque quando nós vemos o livro de Atos, nós percorremos pela história da igreja, a ponto que a gente aprende com o que vai sendo ministrado e ensinado aos nossos corações. Quando a gente lê a Bíblia, nós aprendemos como é que devemos seguir Jesus. O capítulo 2 conta sobre a descida do Espírito Santo. Semana passada nós falamos do capítulo 1. Jesus disse para os discípulos: vocês devem ficar tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Vou pedir ao Pai que vos dê outro consolador. A palavra outro consolador é chamado de paracletos, ou seja, outro da mesma espécie. Se Jesus era Deus e ele mandaria o Espírito Santo, o Espírito Santo também é Deus. E isso faz parte do credo e da doutrina que nós cremos, chamada doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem algumas coisas na Bíblia que nem sempre vai ter explicação. Mas pelo fato de nós crermos que toda a Escritura é inspirada por Deus, a gente acredita nessa palavra e ponto. Ainda que não tenha prova. Aliás, a fé, ela é fé, porque não tem prova. No entanto, é uma fé racional. Por que você acredita dessa forma? Porque a Bíblia diz assim, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, em quem e no que eu acredito. Se não, é fideísmo. Então, uma coisa é fé e outra coisa é fideísmo. Então, quando o Espírito Santo desce, nós acreditamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus e agora ele passa a habitar entre nós. Entre quem? Nós quem? Todo cristão convertido a Jesus tem o Espírito Santo, que a Bíblia chama de selo. O Senhor nos colocou o selo do Espírito Santo. Temos o penhor do Espírito Santo em nós. E quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Mas nós temos
Porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós, porque diz as Escrituras que ele não habita em templos feitos por mãos, mas em nós. Então, quando é que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós? Quando nós nos convertemos a Cristo. E aqui entra a palavra batismo, que significa colocar dentro, por dentro. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Um grupo de pessoas estavam reunidos em Jerusalém, quando o Espírito Santo chega e pousa sobre a vida daqueles cristãos genuínos, e agora o Espírito Santo passa a morar dentro daqueles cristãos e eles passam a entrar ou passar para dentro do quê? Do sistema do reino de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós e passa a morar, pelo fato de que nós nos convertemos a Ele. E aí, Pedro se coloca em pé junto com os apóstolos e vai explicar o que estava acontecendo. E ele explica dizendo o seguinte: isso que está acontecendo aqui foi uma profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Observe que o que está acontecendo ali era um ato espiritual, uma provisão de Deus, mas que estava enquadrado na palavra. O que nós aprendemos sobre isso? É que nenhuma manifestação de Deus, ainda que a gente não coloque Deus numa caixinha, porque o poder de Deus não está limitado a nós, o poder de Deus não está limitado a homens, a um espaço físico, mas tudo que Deus faz está inserido nas Escrituras. Porque Deus não pode se contradizer contra si mesmo. E é por isso que quando nós abrimos a Bíblia e nós julgamos sobre muitas questões hoje em dia, de muitas igrejas, nós falamos: olha, isso não é Deus. Olha, essa igreja não é de Deus, isso daí não é o poder de Deus. E alguém diz: mas por que, pastor, que isso não é de Deus? Eu falo: simplesmente porque não está nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não veio sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para que pudéssemos ficar pulando. O Espírito Santo não veio sobre as nossas vidas para a gente se gloriar, falar: olha como eu sou poderoso, para obter riquezas. Está vendo agora? Aquele pastor é cheio de Deus e aí ele começa a juntar uma multidão de gente e já começa a lucrar. O Espírito Santo não está sobre as nossas vidas para a gente dar cambalhota na igreja, pular no púlpito. Conforme eu disse a semana passada, o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Primeiro, para que possamos testemunhar quem é Jesus e o que Ele fez nas nossas vidas. O Espírito Santo não se gloria. O Espírito Santo atribui a glória somente a Cristo. Toda a glória que nós temos, nós glorificamos a Cristo. Sabe qual é a função do Espírito Santo na igreja? Mostrar o que Jesus fez na cruz do Calvário. E é por isso que quando a mensagem do Evangelho é anunciada por alguém que está cheio do Espírito Santo, pela igreja que está cheia do Espírito Santo, aquele grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, e o Espírito Santo de fato se faz presente, e essa mensagem do Evangelho é pregada, aquela pessoa que não gostava de crente, aquela que não gostava do Evangelho, ela rasga o coração, ela se converte a Jesus, porque o Espírito Santo abre o entendimento dessa pessoa, o Espírito Santo abre o coração dela, e agora ela passa a ser de Jesus, ela se converte por causa do poder de Deus que habita nas Escrituras. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender para que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, para a gente pregar o Evangelho e juntar um monte de gente na nossa igreja e falar: olha como a igreja é bonita. Eu estava vendo um testemunho de um pastor esses dias, ele dizia o seguinte: eu quero ter a igreja mais conhecida, a igreja mais forte da nossa cidade. Eu disse: que homem arrogante, que bobo.
Aí para completar vem um outro pastor amigo, que eu não cito o nome, mas disse, pastor fulano de tal é arrogante. Ele quer ter a igreja mais popular e conhecida da cidade. Só pelo fato de ser uma igreja grande. E aí eu disse o seguinte, o diabo muitas vezes faz igrejas grandes. O diabo chega para Jesus na tentação e disse assim, tudo isso eu te dou se prostrado me adorar. Você sabe o que supre a necessidade de muita gente? Você sabe o que supre a necessidade do povo que não conhece a Bíblia? Só Satanás. Porque a única coisa que pode suprir a necessidade do cristão é o Espírito Santo e a sua palavra. Portanto, nós temos que amar a palavra, amar o Evangelho e nos submeter a todas as Escrituras para ser cheio do Espírito Santo. Por isso que no versículo de número 13 diz, eles estão cheios de mosto. Ou seja, eles estão bêbados. Qual é a diferença de alguém que é cheio do Espírito Santo e alguém que está bêbado? A diferença é que eles fazem coisas que às vezes contrariam seus próprios princípios. Vocês sabem por que o Espírito Santo nos enche? A Bíblia diz em Efésios que nós não devemos nos... Aliás, o mesmo termo diz, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Observe que é o mesmo texto, o mesmo termo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nós nos submetamos a Ele de tal forma que a gente vá contra muitas coisas que nós cremos. Eu acho assim na política. Eu acho assim na religião. Eu acho assim em determinadas coisas. Eu acho assim que família... Por exemplo, nós vivemos os tempos do politicamente correto. Nós vivemos o tempo do relativismo. Não podemos falar contra que a prática homossexual é pecado. Pastor, não pode falar isso, não é pecado. Principalmente se estiver gravando na internet. Mas a Bíblia diz que é pecado e ponto final. E que essa prática, sodomia, leva para o inferno. Então, ainda que eu olhe, por exemplo, para uma pessoa que é homossexual e eu possa amá-lo de forma humana, mas eu rejeito a atitude dele, a prática dele, e alguém diz, mas isso é... A palavra certa é preconceito, pastor, isso é preconceito. Eu falo, não é preconceito. É porque eu estou me submetendo à palavra de Deus. E não importa o que eu penso, importa o que a palavra de Deus pensa. Então, quando a Bíblia diz para nós sermos cheios do Espírito Santo, é porque eu vou, às vezes, contra muitas coisas que poderia passar em branco, mas que, na verdade, por causa da palavra de Deus, não vai passar em branco. Então, a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito Santo. Eles estão bêbados, estão cheios de mosto, mas a Bíblia diz, não, eles estão cheios do Espírito Santo. Um outro ponto que precisamos aprender aqui é que eles falavam em outras línguas. Que línguas são essas? Ora, o texto é bem claro quando diz que ali estavam reunidas pessoas de todas as nações. As línguas aqui eram idiomas. Não era o que é chamado de glossolalia. Suribicanta labamba. Não era isso, gente. É só a gente ler o texto de forma muito clara e ser honesto. Eu não tenho nada contra quem faz ou pratica glossolalia. Só que se eu for honesto de forma bíblica, eu vou dizer, olha, isso não tem. E as línguas que foram faladas em Atos 2 eram línguas idiomáticas. O português começou a falar em aramaico. O aramaico, o americano começou a falar em inglês e assim. Brasil em português. Cada um na sua língua.
E eles falavam, cada um no seu próprio idioma, no entanto, todos entendiam o que cada um falava no seu próprio idioma. E assim o nome de Jesus foi glorificado. Você já imaginou eu estar sentado, por exemplo, com um norte-coreano e eu nunca ter falado coreano, e de repente o Espírito Santo vir sobre mim e eu começar a falar em coreano? Foi isso que aconteceu. No meu ponto de vista, isso é muito mais glorioso do que glossolária. Um dialeto africano que eu nunca ouvi na minha vida, e eu de repente começar a falar de Jesus para aquela pessoa no dialeto africano, isso não é glorioso? Claro que é, foi isso que aconteceu. Mas um outro ponto que eu quero falar também é que o poder de Deus se manifestou naquele dia. E que nós temos que tirar a ideia e a visão de que o poder de Deus está limitado em um grupo ou determinada igreja. Um determinado pastor, aquele pastor lá é de Deus, aquele outro não. Não, o poder de Deus não está limitado a nada. O poder de Deus está disponível. Deus é Deus, Ele é soberano. Maravilhas, coisas grandes, milagres aconteciam por causa do Espírito Santo de Deus que pousavam sobre aqueles homens. E você me diz, pastor, isso não pode acontecer hoje em dia, porque muitas postagens suas você fala contra. E eu disse, eu não falo contra. Eu falo contra essa picaretagem que a gente vê hoje em dia. Pastor, você não crê que Deus cura? Claro que eu creio que Deus cura. Você não crê que Deus ressuscita? Claro que eu creio que Deus ressuscita, senão que evangelho eu prego? Deus ressuscita se Ele quiser, Deus levanta os mortos se Ele quiser, Ele cura o surdo, o ouvido do surdo, se Ele quiser Ele levanta o paralítico. Nós lidamos com isso sempre, eu vejo testemunhos grandes. No entanto, tudo isso quem faz é Deus e a glória de Deus e não precisa de ninguém para estar lá, olha como eu sou de Deus. Mas não era isso que acontecia na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que o poder de Deus se manifestou e foi claro que foi Deus que fazia. Agora, o outro ponto que nós precisamos entender é que Pedro se levanta e começa a anunciar. Por que não foi o irmão José, que também conhecia as Escrituras, mas se levanta? Mas foi Pedro. Aliás, quando você lê a Bíblia, se você estudar, Pedro vai ter uma importância tremenda até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 8, Pedro ele está sendo tremendamente usado por Deus. Mas quando chega no capítulo 8, parece que Pedro some. Ele só vai aparecer no capítulo 15 de novo. Mas no capítulo 9, quem assume a história é o apóstolo Paulo. E aí você me diz, mas por quê? O apóstolo Pedro tem essa proeminência. Porque foi para ele que Jesus disse, Pedro, tu és Pedro. Ou seja, pedra, rocha. Sobre essa rocha bruta eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando chega aqui em Atos, no capítulo 2, é Pedro que tem que se levantar e dizer o que Jesus estava fazendo por através da profecia do profeta Joel. O que eu quero dizer com isso? É que muita gente hoje em dia quer pregar o evangelho. E nós devemos deixar pregar o evangelho. Mas escute, poucos foram chamados por Deus para pregar o evangelho. Poucos foram chamados por Deus para pregar o evangelho. E você deve tomar cuidado, porque não é qualquer homem que você deve ouvir. A Bíblia diz que devemos provar os espíritos. É por isso que a igreja está essa bagunça nos dias de hoje. Qualquer um que fala A, o povo corre para lá. O outro falou B e agora o povo corre para lá. Mas Pedro ele está dando um direcionamento a quem o povo deveria seguir. E aí a mensagem de Pedro é 100% cristocêntrica. O que nós aprendemos com a mensagem de Pedro? Primeiro,
Todo pregador deve ter uma mensagem 100% cristocêntrica, apontando quem é Cristo, o que Jesus fez na cruz do Calvário, para onde devemos olhar, para onde vamos, e quem não fizer isso não está pregando o Evangelho de Cristo, portanto não pode ser seguido pela igreja. No período em que nós vivemos da pandemia, do coronavírus, é gente que antes do coronavírus estendia a mãozinha, pronto, Deus está curando. Ô, irmão, faz o que você não podia fazer antes. Agora eu tinha dor na cabeça. Ah, agora a dor na cabeça sumiu. Ah, eu tinha dor na coluna. Eu estou aqui com 6 pinos de dor na coluna e estou sentado aqui pregando o Evangelho para você. Mas aí em alguns lugares, alguém olhava para mim e falava assim, agora faz o que você não podia fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer os 6 pinos da minha coluna sumir? Aí quando isso me acontece, eles diziam assim, ó. Ah, é porque você não crê, é a fé. Não é, sabe por quê? Seja claro e diga assim, ó, você é falso profeta. E Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas para que ninguém vos engane. E aí eu pergunto para você, cadê os milagreiros para curar o coronavírus? Não tem, né? Cadê algum? Esses dias eu vi um na televisão, o R.R. Soares, foi fazer um programa na televisão com máscara, dizendo, determina o coronavírus, sai em nome de Jesus. Mas ele está com medo do coronavírus. É um baita de um hipócrita. Mas um monte de gente segue ele. E as igrejas deles estão lotadas. Sabe para que serviu o coronavírus? Para mostrar o juízo de Deus e quem são os mentirosos. Porque a igreja que está firmada sobre a verdade e que tem pastores responsáveis que pregam o Evangelho, continua firmada na verdade e essa vai prevalecer. Porque as portas do inferno não prevalecem. Porque a mensagem nossa não é, o pastor. A mensagem nossa é Jesus. Jesus é o centro da nossa mensagem. Vocês se lembram de um texto quando Jesus disse assim, olha, se a tua mão direita te escandalizar, é melhor que você arranque ela do que você ir para o inferno com as 2 mãos. Pois é melhor você ir para o céu sem uma mão do que para o inferno com as 2. Quem se lembra desse texto? Se o teu olho direito te escandalizar, arranca. É melhor ir para o céu com um olho do que para o inferno com os 2. Claro que Jesus estava falando a respeito do escândalo. Pois é. O que isso significa? Muitas vezes Deus não vai fazer nada. Deus não vai curar. Mas aonde a nossa fé está alicerçada? Em Jesus. E aí nós vamos estar na palavra de Deus olhando, dizendo o seguinte. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então o poder de Deus se manifesta. E aí quando chega no versículo 37, acompanhe comigo. Por causa da mensagem de Pedro, que era 100% cristocêntrica, o versículo 37 diz assim, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Qual foi a mensagem de Pedro? Quando ele viu a multidão perdida, sem saber o que fazer. E agora, para onde eu vou? E agora, o que nós vamos fazer? Porque essa mensagem é verdadeira. Pedro diz, fica aqui na minha igreja. Agora você tem que aprender. Não foi isso que Pedro fez. Sabe o que ele fez? Ele disse, arrependa-se dos seus pecados. Aquela palavra de Pedro, quando a Bíblia diz aqui, compungiu, significa que entrou como um punhal, rasgou o coração deles. Sabe o que nós devemos fazer hoje em dia como pregador do Evangelho, como igreja de Cristo? Falar a verdade. E deixar com que o poder da palavra da verdade
rasgue o coração daqueles que estão ouvindo. Entre de tal forma no coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem do Evangelho. E aí quando eles perguntarem, mas e agora, o que eu vou fazer? Você diga, arrependa-se dos seus pecados. Quer ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados. Chore por causa dos seus pecados. Não chore porque você, eu não tenho o que comer. Mas eu perdi minha empresa. Jesus restaura a minha saúde. Não, qual é a mensagem do Evangelho? Arrependa-se dos seus pecados. De sorte que foram batizados os que, versículo 41, de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Qual é a lição da igreja aqui de forma geral? É que aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem por causa que homens de Deus só têm uma palavra. Hoje, pela manhã, eu estava assistindo a live do pastor Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes. Aí eu chamei a Solange para ver o Nicodemos falar sobre um ponto da hora lá que ele estava falando sobre o Estado. E era justamente o que eu venho pensando já há muito tempo. Mas não é porque nós somos bons, não. Pelo contrário. É porque quando o homem de Deus tem um pensamento bíblico, nós pensamos igual. Ponto. Tenha um pensamento bíblico. Pense de forma em que Deus se agrade, pois nós temos a mente de Cristo. Aí a Bíblia diz, em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus continua fazendo. A diferença é que hoje ele não precisa de mãozinha santa de ninguém. O poder de Deus está disponível. Eles perseveravam na oração, no templo, partiam o pão, comiam com eles, e eles tinham uma alegria. Tem gente que não tem alegria em servir ao Senhor. Eu me converti no ano de 1999. E eu peço a Deus todos os dias que renove a minha alegria de servir ao Senhor. Porque muitos perderam essa alegria. Talvez estou falando com pessoas que não têm prazer mais nem de ir para o culto. Ore como salmista, como Davi orou no Salmo 51. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Você não tem prazer de ir para a igreja, fala, Senhor, me dá prazer. Você não tem prazer de orar, fala, Senhor, me ajuda, me dá prazer em orar. Você não tem prazer em ler a Bíblia, fala, Senhor, me dê prazer em ler a palavra. Você não quer conhecer a Bíblia, ore e peça ao Senhor, Senhor, me dê a alegria de conhecer a tua palavra. E a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O poder de Deus estava disponível à igreja para a salvação. Observe que era o Espírito Santo, não era por... Irmãos, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Irmão, vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus, isso não acontecia. Sabe o que acontecia? Eles diziam, e agora, o que nós vamos fazer? Quando eles diziam, arrependa-se. Imediatamente eles se arrependiam. O Espírito Santo passava a morar dentro deles, e agora eles eram uma nova pessoa. E todas as vezes que essa mensagem era pregada, o Senhor acrescentava na igreja aqueles que haviam de se salvar.
Jesus. Talvez nós não temos ideia do tamanho do poder de Deus que pode entrar em ação por causa dessa palavra. De repente alguém ouve e essa palavra rasga o coração dos ouvintes. E nós temos que crer assim. Essa é a lição de Atos capítulo 2. Oremos em nome de Jesus. Pai querido e amado, no nome santo de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque na vida dos meus irmãos. Aquele que ouviu essa palavra, Senhor. Aqueles que vão ouvir. Muitos que porventura têm pecados escondidos no seu coração. Que eles venham se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. Confessando-os a Jesus, Pai, para que sejam salvos e apagados os seus pecados. Que possamos seguir essa palavra, essa doutrina, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Não queremos, Senhor, mistificar o Evangelho de maneira alguma e que a sua palavra venha a causar efeito, meu Pai, o efeito e o poder pela qual ela foi enviada, Senhor. Visita, Senhor, neste momento o doente. Visita neste momento, Senhor, aquele que precisa de um milagre e o Senhor quer alcançá-lo com este milagre. Através, Senhor, desta oração, alcance, Senhor, com o teu poder. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje. Salva. Nos leva, Senhor, para alcançar vidas, aonde esta palavra, aonde a minha voz chegar, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor. Eu sei que esta palavra e a minha voz pode chegar, Senhor, na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, Senhor. Alcance quem o Senhor quiser, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço também por este momento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Quarta-feira nós estamos reunidos de novo. Quarta e domingo são cultos na nossa igreja. E os irmãos da Missão Bethesda vão estar entrando em contato depois para marcarmos a nossa ceia na casa dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe os irmãos que estão ligados nessa live aí. Eu não vou citar o nome para não pecar, né? Mas aqueles que têm dado a paz do Senhor aí, que Deus abençoe, paz do Senhor. Aqueles que entraram, beijo no coração em nome de Jesus. Deus te abençoe.